Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas e o conteúdo que vai ser ministrado nessa aula hoje, Deus. Colocamos tudo diante de Ti e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, discernimento, Senhor, da Tua palavra e da Sua vontade. Que o Senhor repreenda, Deus, toda a ação do maligno, toda a raiva de Satanás, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada vida, Deus, que vai assistir essa aula, que Teu Espírito Santo possa convencer, meu Deus, da verdade, meu Pai, que o Senhor nos abençoe, Deus, com sabedoria, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor repreenda tudo aquilo que vem para atrapalhar o nosso entendimento, Deus, para tirar a nossa atenção, meu Deus, para distorcer a Tua palavra e a Tua vontade. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, a lição de hoje, o título dela é Ideologia de Gênero e Desconstrução da Família. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver criado. Amém? E a continuação aqui dessa história, nós sabemos, né, que teve o dilúvio e a arca de Noé e todas essas coisas. Mas a gente percebe aqui que Deus se arrependeu de ter criado o homem por causa de toda a maldade que ele estava praticando. Nesse trimestre, como eu disse na lição passada, nós vamos estudar sobre família. E aí a gente viu que quando Deus criou, na primeira lição, ele criou o homem e a mulher. Ou seja, Deus criou macho e fêmea. Nós, como cristãos, acreditamos no que está escrito na Bíblia, acreditamos na palavra de Deus. Por isso que é muito importante nós renovarmos a nossa mente através da palavra do Senhor. Porque no mundo nós ouvimos muitas coisas que são contrárias ao que a Bíblia ensina, com relação à criação do homem, com relação à criação da mulher, a criação do universo, a evolução e várias coisas. E a cada dia, né, tem criado coisas, histórias cada vez mais absurdas que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia, e uma quantidade cada vez maior de pessoas está acreditando nessas histórias, inclusive pessoas que se dizem cristãs, que acreditam em Deus. Então nós, como cristãos, nós temos que defender sim os valores cristãos, os valores bíblicos, as verdades que estão escritas na Bíblia. Porque Satanás, ele quer enganar as pessoas, e é por isso que ele cria essas histórias, e a gente vai ouvir hoje, aprender hoje sobre uma historinha que Satanás está criando, que é a ideologia de gênero, que está sendo usado através da política, né, para enganar pessoas, para destruir a família, né, para destruir o modelo cristão e bíblico de família, e eles estão colocando em dúvida até a biologia, né, querendo dizer que a criação é mais importante do que a biologia. Se você cria um menino como menina, ele vai se comportar como menina,
e a biologia vai ficar de lado. E nós vamos ver na lição de hoje, inclusive eu vou dar um exemplo, que nós vamos ver que não é bem assim. E qual é o objetivo de Satanás com essa ideologia de gênero? Destruir a família nos modelos cristãos, pai, mãe e filho. E a gente sabe que isso é que dá uma boa estrutura para a criança, para a sociedade, de uma maneira geral. Amém? Então, nos últimos tempos, a Bíblia diz que vai ter dias difíceis, dias tenebrosos. Segundo a parábola das 10 virgens, o esposo chega à meia-noite, ou seja, em um período de pouca luz e difícil percepção da realidade. O apóstolo Paulo diz que a igreja enfrentaria tempos tenebrosos antes da volta de Cristo. E o próprio Jesus, na parábola do juiz iníquo, ele deixa uma indagação. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Está lá em Lucas 18, versículo 8. E é isso que nós vemos que está acabando, né? A fé na terra. Então, nós estamos vivendo hoje como se fosse os últimos tempos. A Bíblia fala que nós devemos estar preparados. Nós devemos estar prontos, como se Jesus fosse voltar hoje. Até porque ele pode sim voltar hoje, nós não sabemos. E hoje nós percebemos uma forte perseguição religiosa e ideológica aos valores judaico-cristãos. Sim, os evangélicos, né, eles são taxados de retrógrados, de ultrapassados, de intolerantes. Então nós somos constrangidos e criticados porque nós acreditamos na palavra de Deus. Nós somos criticados por aquilo que nós acreditamos. E nesse cenário é que surge a ideologia de gênero, que vem com esse viés político, doutrinário, tentando desconstruir a família tradicional e destruir a sociedade de uma maneira geral. Então, nesses últimos dias, nós, como Igreja de Cristo, não podemos nos calar. Nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo, anunciar a verdade do Evangelho, falar a palavra de Deus. E aí o primeiro tópico da lição de hoje fala sobre a pós-modernidade e o relativismo comportamental. Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, a sociedade ocidental ela começou a enfrentar crises e desafios, porque na modernidade, que houve um grande avanço científico, tecnológico, né? Então eles estavam com muita expectativa com relação a isso, mas esse otimismo acabou, porque eles viram que eles não conquistaram tudo aquilo que eles queriam, eles viram que não era da maneira que eles estavam imaginando, que inclusive as coisas boas que foram criadas, como por exemplo o avião, que podia ser um meio de locomoção, também podia se tornar uma arma nas guerras, e foi isso que aconteceu. E o outro tópico fala sobre a pós-modernidade e as suas características. Quando que é esse período da pós-modernidade? É do final dos anos 80 até hoje, que é o período que nós estamos vivendo. E é um período caracterizado pelo quê? Pela globalização, pelo materialismo, pelo hedonismo. As pessoas elas valorizam demais fazer a sua própria vontade, pelo consumismo, e a gente sabe que isso é verdade, as pessoas estão extremamente consumistas, pelo relativismo, né? Então tudo é relativo, a gente tem que aceitar tudo, né? Qualquer um pode fazer o que quiser. E também isso é relativo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, as pessoas, elas estão muito egoístas, para falar a verdade. É isso que caracteriza essa idade pós-moderna. As pessoas, elas querem fazer aquilo que elas querem. Não importa se isso vai ser o melhor para a sociedade, não importa se isso vai prejudicar outras pessoas. Os projetos individuais, eles são mais importantes do que os projetos coletivos. Mas, o que muitas vezes eles fazem? Eles, querendo realizar os seus projetos individuais, eles dizem que estão fazendo um bem para a coletividade, e aí eles disfarçam, né, o seu interesse pessoal como se fosse algo bom em prol da coletividade, em prol da sociedade. A gente vê muito isso nos nossos dias atuais. E é um período também de dissolução de conteúdos morais e éticos. Então a tradição
não tem mais valor. Muito pelo contrário, é muito criticada, né? Se você é tradicional, se você segue valores éticos, morais, eles estão sendo todos desvalorizados. Então, a pessoa que é mais, assim, cristã, né? Uma pessoa tradicional, que cumpre regras, que cumpre normas, que respeita a hierarquia, que respeita pessoas, ela acaba sendo criticada como se ela fosse uma pessoa que está sendo explorada, uma pessoa que está sendo oprimida. Então eles colocaram essa pecha de opressão em tudo aquilo que é tradicional, em tudo aquilo que é mais respeitoso, em tudo aquilo que é mais assim de cumprir regras e obedecer. E nós sabemos, cientificamente falando sim, né, psicologicamente falando, que ter regras é bom. Para o nosso cérebro é bom, é importante que ele saiba o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, né? E isso está sendo muito desvalorizado nos nossos dias atuais. E também tem a brevidade das coisas, né? Tudo é muito descartável, tudo é muito passageiro, tudo é muito rápido. As relações sociais, elas não são duradouras. E a gente vê muito isso nos relacionamentos através de redes sociais, né? É aquela frase, que seja eterno enquanto dure, né? E na verdade não dura nada. Então, assim, tá tudo muito relativo. E aí, outra coisa que é muito valorizada é o multiculturalismo. Então, teoricamente, todas as culturas teriam que ser valorizadas e respeitadas. É a questão da relatividade, do relativismo. Então, em nome dos princípios de democracia, dos direitos humanos, eu tenho que aceitar e respeitar as diferenças. Mas na prática, a gente vê que não é isso que acontece. Por quê? Por exemplo, aqui no Ocidente, né, nos países ocidentais, a gente percebe que as pessoas, elas têm mais uma liberdade. Não é nenhuma liberdade, elas têm costumes diferentes com relação a vestimentas. Então as mulheres, elas se vestem um pouco mais à vontade, né? Elas podem escolher o que elas querem vestir. Hoje, inclusive, elas estão defendendo que se a mulher quiser andar na rua sem blusa, ela devia poder andar, porque se o homem pode, a mulher também pode. Então, assim, no Ocidente é mais livre, é diferente. No Oriente, alguns países, algumas culturas, a mulher anda mais coberta. Isso é da cultura do povo, é da cultura do país. Então, em alguns países as mulheres usam burcas, alguns países as mulheres andam com o rosto coberto, elas não mostram as partes do corpo, e isso faz parte da cultura dela. E aí o relativismo diz, e esse multiculturalismo diz, que nós devemos respeitar. Se eu quero andar pelada, ok, eu vou respeitar aquela mulher que quer andar pelada, mas eu também deveria respeitar aquela mulher que quer andar coberta. E a gente vê que na prática não é isso que acontece. O Ocidente critica o Oriente pela forma com que as mulheres se vestem, porque eles dizem que elas estão sendo oprimidas e que elas estão sendo subjugadas. E na verdade nós sabemos que algumas mulheres são, mas que a maioria, elas se vestem dessa forma porque elas entendem que esse é o certo, isso é a cultura dela. Da mesma maneira que o índio quer andar, né, de pena, sem roupa, é a cultura dele. Então cada um tem a sua cultura e deveria ser respeitada. É isso que diz a pós-modernidade, o multiculturalismo, o relativismo, mas que a gente sabe que na prática não é muito bem isso que acontece, né? Eles respeitam aquilo que eles aprovam, aquilo que eles concordam. Aquilo que eles não concordam, eles criticam, eles julgam, eles apontam e eles oprimem, sim. Então é isso que tem acontecido muito nos nossos dias atuais. E aí agora o outro tópico fala sobre a modernidade e as suas consequências. Resumindo, nessa pós-modernidade, em decorrência dessas mudanças muito grandes, não existem padrões comportamentais, não existem referenciais que norteiem o modo de vida das pessoas. Elas vivem de acordo com seus próprios valores, porque afinal o que elas pensam é mais importante e o que importa é ser feliz. É o que a gente escuta muito hoje em dia. O que importa é ser feliz, né? Então, assim, a gente não pode criticar, a gente não pode restringir, a gente tem que deixar as pessoas fazerem aquilo que elas querem. E aí, dentro desse contexto, acaba surgindo estilos de vida bem exóticos. Da gente ver pessoas que elas fazem cirurgias, usam medicamentos para ficarem com semelhança física de outras pessoas.
Então, por exemplo, você vê pessoas que querem ter a aparência da Barbie, por exemplo, que é uma boneca. E aí faz milhares de cirurgia para ficar parecida com a boneca e depois acaba ficando mais parecida com uma aberração, né? Ficam umas coisas muito esquisitas, mas ok. Ela quer isso, ela está feliz com isso, mas no fundo você percebe que a pessoa ela quer ser igual a outra porque ela está infeliz, né? Ela não está feliz com ela não está bem emocionalmente nem psicologicamente. Então essa pessoa ela tinha, na verdade, era que buscar um tratamento, né? O que está acontecendo que ela está com uma autoestima tão baixa, que está querendo fazer tantas cirurgias para ficar igual a outra pessoa ou igual a uma boneca. Outro exemplo é a quantidade de pessoas ao redor do mundo que fazem cirurgias para ficarem parecidas com aquelas irmãs Kardashian, né? Então, assim, é muito relativo, né? Que é a expressão da pós-modernidade. E aí, dentro desse contexto, a ideologia de gênero, ela encontrou o solo fértil para isso. Cultivada pela filosofia pós-moderna, esse contexto, junto ao espírito militante, político de seus defensores, favorece a difusão desse pensamento satânico, desafiando as famílias. Porque como é que nós vimos? Deus criou quem? Deus criou homem e mulher. Biologicamente falando, nasce homem e mulher, macho e fêmea. O homem tem órgãos sexuais masculinos e produz hormônios masculinos, e a mulher tem órgãos sexuais femininos e produz hormônios femininos. Se a pessoa quer fazer uma escolha sexual diferente, aí entra o livre-arbítrio e a liberdade dela. Mas é muito diferente de você querer ensinar, doutrinar, dizer que não nasce homem, não nasce mulher, nasce pessoa e vai construir o sexo ao longo dos anos, se é homem ou se é mulher. Então, a gênese da ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ele é um conjunto de ideias e concepções filosóficas relativas às figuras da mulher e do homem. Como eu disse, afirma que não nasce homem e mulher, nasce pessoa, e mediante a sociedade, a escola, a família, o Estado, ela aprende a tornar-se mulher ou homem. Mas, como eu já disse, biologicamente, cada um é o que nasce. O que nasce homem é homem, mesmo que ele escolha se parecer com uma mulher. E o que nasce mulher é mulher, mesmo que na fase adulta ele escolha se parecer com um homem, mas isso é livre-arbítrio. É diferente de você ensinar que não nasce homem nem mulher, que nasce uma pessoa e depois se torna homem ou mulher. E a gente já tem um exemplo disso, de uma experiência muito mal sucedida que aconteceu no Canadá. 2 irmãos gêmeos, nasceram 2 meninos. Quando eles tinham 7 meses de idade, eles apresentaram dificuldade para urinar e tiveram que fazer uma cirurgia. O nome deles, Bruce e Brian. O primeiro a fazer a cirurgia foi o Bruce e a cirurgia deu errado. E com 7 meses de idade, esse bebezinho perdeu o pênis dele. E aí o outro não fez a cirurgia, né, por causa desse problema que já tinha acontecido, e a família ficou sem saber o que fazer. Até que surge um psicólogo que diz para eles assim: olha, faz o seguinte, cria esse menino, o Bruce, que perdeu o pênis, como se ele fosse uma menina. Porque esse psicólogo, ele acreditava que a criação era mais importante do que a biologia. Se ele fosse criado como menina, então ele ia ser uma menina, ele ia crescer com uma mulher e pronto. Foi isso que eles fizeram, os pais acharam que seria a melhor solução. Então, a partir daquele momento, eles começaram a criar o Brian, que não havia feito a cirurgia, como menino, e o Bruce, que tinha feito a cirurgia, perdido o pênis, como menina, e passou a se chamar, deixa eu ver como é que é o nome, Brenda. Passou a se chamar Brenda. Então foi criado como Brenda, mas os pais relataram que era uma menina enérgica, assim, sabe, agitada, que gostava de brincadeiras de menino, apesar de estar sendo criada como menina, convivendo como menina, se vestindo como menina. Então cresceu como uma menina, mas com comportamento de menino. Com 13 anos, os pais perceberam que ele não estava feliz. Tinha pensamentos, impulsos suicidas, era depressivo
porque ele se comportava como um menino, ele não se enquadrava com as meninas, então ele não tinha amigas, porque as meninas até chamavam ele de uma menina das cavernas, uma mulher das cavernas, porque ela era totalmente masculina, mesmo tendo sido criada como menina. Aí os pais resolveram, então, vamos falar a verdade para ele, contaram o que tinha acontecido e ele decidiu voltar a ser menino. E aí ele começou a se vestir como menino e aí ele terminou, né, cresceu como menino, inclusive se casou, mas ele não pôde ter filhos por causa das cirurgias que ele tinha feito, porque eles fizeram uma cirurgia no bebê de mudança de sexo, então ele não podia ter filhos. Ele reconstituiu o pênis, né, e aí casou, teve filhos enteados, 3 enteados, mas depois ele descobriu que esse médico, esse psicólogo, tinha feito um estudo, uma pesquisa, relatando que tinha sido bem sucedido, que tinha dado certo, criou como menino e como menina e deu certo, ele ficou uma menina. E ele não aceitou aquilo, ele achou aquilo ali um absurdo, porque na verdade não deu certo. E aí o que aconteceu? Esse rapaz, depois dos 30 anos, entrou numa profunda depressão. O irmão dele, que foi criado como menino, mas dentro desse contexto familiar todo bagunçado, em 2002, morreu de overdose de drogas. E o que fez a cirurgia virou menina, depois voltou, virou menino, fez essa cirurgia. Em 2004, acabou cometendo suicídio, ou seja, uma experiência muito mal sucedida. E ficou provado que não é a criação que importa. O que importa é a biologia, sim, porque ele foi criado como menina, ele não sabia que ele era menino. Mas apesar disso, ele se comportava como menino, ele vivia como menino e ele estava deprimido por ser uma menina. Por quê? Porque biologicamente ele era um menino. Então assim, gente, é um absurdo isso que estão querendo falar. A biologia existe sim. Gente, biologicamente é homem e mulher. A escolha sexual de cada um é uma opção. E tem que ser feito quando a pessoa for adulta, né, bem consciente, inclusive essa mudança de sexo, né? Mas assim, não podemos ensinar que você não nasce homem ou mulher, porque nasce. Se você faz uma escolha diferente depois, é outra história. E quando a gente ensina isso para as crianças, é muito sério e muito grave. Pode perguntar para pedagogos, para psicólogos. Criança, ela precisa de ter uma base, ela precisa de ter fundamentos, ela precisa de ter, sabe o quê? Certezas. E se a criança ela não tem nem certeza se ela é um menino ou se ela é menina, se eles colocam essa dúvida na cabeça dessa criança, como é que cresce bagunçado? É por isso que hoje em dia também a gente tem muitos casos de jovens, né, crianças e adolescentes deprimidos, né, porque eles não têm certeza de mais nada, é tudo muito relativo, eles fazem o que querem, da maneira que querem, sabe, não tem orientação, não tem informação correta das coisas, e isso causa essa depressão, causa esse mal-estar, sim. Aí a gente vai ver a questão política da coisa, porque a partir dos anos 50, muitos teóricos ligados ao pensamento marxista, né, que é o socialismo, eles começaram a revisar as principais obras desse pensamento, dessa vertente, e a maneira como a experiência socialista ocorreu nos países comunistas, e aí eles concluíram que só haveria uma revolução, uma mudança, né, para o socialismo, se fosse destruído tudo aquilo que já existia, se esse padrão tradicional fosse destruído. E o que é que eles estão querendo destruir quando eles falam isso? A família patriarcal e tradicional. Então, para construir algo novo, para haver essa revolução socialista, eles precisam destruir aquilo que existe. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que realmente existe, né, esses ensinamentos e essa teoria do socialismo. Aí a família patriarcal na concepção marxista. Engels, um dos maiores teóricos do socialismo, ele publicou o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então ele afirma que nos primórdios não havia propriedade privada. Os homens eles viviam em bandos,
né? E eles se casavam ali entre si. E com a evolução, eles foram fazendo o quê? Acumulando propriedade para manter essa propriedade privada e estabeleceu o casamento monogâmico. Gente, vocês concordam comigo que no início existia bem menos gente? Já pensou se hoje não tivesse propriedade privada? Você estava na sua casa e aí você saía, voltava, tinha outra família morando lá na sua casa? Você tinha a sua terra, você estava ali plantando, cultivando, depois outra pessoa chegava, tomava posse. Então era uma realidade completamente diferente, uma quantidade completamente diferente de pessoas. Então eu não sei de onde que eles tiraram isso, mas é isso que eles dizem. E em outras palavras, para o marxismo, o casamento monogâmico seria uma forma de opressão masculina exercida sobre a mulher. Então, o que eles fizeram? Eles criaram essa história de que o casamento monogâmico, né, de você ser casado, ter um par, né, fixo, isso é opressão masculina. Colocaram as mulheres como vítimas, né, de seus maridos, e a gente vê que quando a pessoa se coloca na posição de vítima, muitas vezes ela não sai do lugar, né? Ela acaba ficando ali paralisada porque ela é uma vítima. Então, o marxismo está colocando a mulher nessa situação de vítima, né? E a mulher ela tem que ser independente, a mulher ela tem que ser autossuficiente, e nós sabemos que ninguém é autossuficiente, né? Todos nós dependemos de outras pessoas, e a gente sabe que, como eu já falei na outra aula, o homem tem habilidades, tem talentos, tem características, e a mulher tem outras habilidades, outros talentos, outras características, e um complementa o outro. Nenhum é melhor que o outro, mas um complementa, né? Um tem uma coisa, o outro tem outra coisa, e assim os dois vivem juntos e vivem bem. Outra coisa, a gente olha os exemplos no mundo, ao redor do mundo, aonde que deu certo, né? O comunismo, o socialismo, até hoje não deu certo em lugar nenhum. Então, a gente percebe que o inimigo, né, Satanás, ao longo da história, ele usa pessoas. Na Bíblia, a gente não percebe que ele usava, né, reis, príncipes, pessoas, e assim continuou usando. Não estão na Bíblia, mas são pessoas que são muito usadas por Satanás para difundir pensamentos errados e que afastam as pessoas da verdade de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, e como eu disse lá no início da aula, nós temos que renovar a nossa mente. Nós precisamos sempre, sempre, sempre ler e estudar a palavra de Deus para a gente não ser enganado por essas coisas, essas verdades que estão aí pelo mundo. O outro tópico, a revolução sexual e a emancipação feminina. Então os representantes do movimento feminista, eles apregou que a mulher deve se libertar do papel humilhante feminino imposto pelos homens. E para essa emancipação ocorrer, Kate Miller, né, uma das feministas, ela ensinou que seria necessária uma revolução sexual. Então, mais uma vez, é preciso desconstruir toda a cultura judaico-cristã, né, de homem, de pai, mãe, filhos, monogamia, casamento, né, e seus valores. E assim todas as formas de práticas sexuais seriam aceitas e respeitadas. E a gente percebe, como eu já falei, que isso é muito pesado para a mulher. Porque no fundo, todas as mulheres, inclusive as feministas, elas não vão admitir isso, mas é verdade, o que elas querem? Elas querem ter um companheiro, um marido que a proteja, né, que cuide, né, que ajude, que te dê um apoio. Inclusive, a gente hoje em dia vê com essa revolução, muitas mulheres que assumem a maternidade sozinhas, sem ter um pai. E não é porque elas querem, é porque foi isso que foi ensinado e é assim que é a sociedade hoje. Mas é pesado, é muito pesado para a mulher, é muito mais difícil ela criar um filho sozinha do que ela criar com o marido. Porque com o marido ela tem alguém para dividir a responsabilidade, ela tem alguém para dividir os cuidados, ela tem alguém para dividir as despesas, ela tem alguém para dividir até as decisões, né? Ela vai tomar uma decisão, ela não toma sozinha, ela tomou junto com o pai, com o companheiro, então fica mais fácil e fica mais leve.
Mas, por interesses comuns, a ideologia de gênero se misturou com as causas do movimento feminista. E aí, olha só o que interessante que eu, estudando para aula, descobri. Na 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995, na China, a palavra gênero, com esse sentido de relações entre homens e mulheres com base em papéis socialmente definidos, passou a fazer parte de documentos oficiais. Então, é a partir de 95 que nessa conferência os países signatários da ONU, que o Brasil faz parte, assumiram o compromisso de incorporar a perspectiva de gênero em toda escola, em toda empresa, em toda família, em todo programa público-privado, em todos os níveis. Então, eles já estão trabalhando nessa ideia há muito tempo. Porque se em 1995 isso já acabou se tornando um acordo, é porque já estava sendo discutido antes. E se desde 95, né, isso está sendo praticado, isso está sendo difundido, só agora ficou mais explícito, né, nos últimos anos. Então, como eu disse, nós precisamos entender, né, todo esse contexto histórico, por isso que essa aula de hoje falou bastante, né, sobre a questão histórica, para a gente entender o que está acontecendo, por que isso está sendo ensinado, quais são os interesses, mas nós temos o interesse cristão, o interesse bíblico, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: a igreja opõe-se de forma veemente ao espírito pós-moderno, contrário aos inegociáveis princípios cristãos. Somos favoráveis, sim, ao direito das mulheres, à equidade em todos os aspectos, pois sabemos que é absolutamente possível comprometer-se com a igualdade entre sexos, sem negar suas diferenças e a importância da família. Que Deus nos abençoe. Amém? Então, quando a gente vai ler os evangelhos, que a gente vê Jesus Cristo, a gente percebe como ele respeitava e valorizava as mulheres. Foi Jesus que deu voz às mulheres naquela época, né? Ele conversava com a viúva, ele conversava com a prostituta, com a divorciada, ele dava atenção para essas pessoas, ele ouvia a história delas e dava uma oportunidade. Então, assim, mas Jesus, ele não colocou nenhum peso. A mulher, ela pode ser respeitada e valorizada sendo mulher. E o homem, ele pode ser respeitado e valorizado sendo homem. A mulher não precisa ser homem e o homem não precisa ser mulher. Então, cada um pode ser aquilo que nasceu para ser. Amém? Então, nós temos que ensinar para as crianças, e isso é muito importante, quem tem filho, quem tem neto, que ensinem as suas crianças desde pequenas, porque elas não aprenderem em casa, elas vão aprender errado na rua. Então, ensine desde pequeno que Deus criou o homem e criou a mulher, que não tem problema nenhum ser homem, que não tem problema nenhum ser mulher. Ela pode ser uma mulher bem-sucedida, uma mulher inteligente, uma mulher de influência, sendo feminina, sendo uma mulher sim. E o homem, ele pode ser um homem respeitado, um homem valorizado, sendo um homem, né? A gente vê cada absurdo hoje em dia, né? Um dia desse estava passando aquele negócio do Big Brother, e aí eu vi depois só os comentários daquele filho do Fábio Júnior, Fiuk, pedindo desculpa porque ele era homem, que ele tinha vergonha de ser homem, porque o homem era opressor, o homem fazia mal às mulheres. E a gente sabe que não é verdade, né? Que não são todos os homens. Existem homens que fazem mal às mulheres? Existem. Mas existem muitos homens que fazem bem, né? Que vivem honestamente, corretamente, respeitosamente. Então, a gente não pode generalizar e a gente não pode querer mudar toda uma estrutura por causa de pessoas que agiram mal e que fizeram as coisas erradas. A gente tem que ficar com aquilo que Deus diz, com aquilo que a Bíblia diz, porque tudo isso causa muito prejuízo psicológico, emocional, problemas muito graves, e que isso vai trazer um mal para a nossa sociedade que a gente já está podendo ver um pouquinho agora. Mas se continuar desse jeito, daqui a alguns anos as coisas vão estar muito piores. Então nós, como igreja, temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que anunciar
o evangelho, a palavra de Deus, ensinar aquilo que a Bíblia diz, e não somente o que a Bíblia diz, né, o que a ciência também diz, né, a biologia diz a respeito de homem e mulher. Amém? Essa é a aula de hoje, né? E até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.